IBAD, Agente Penitenciário 2017. Sobre o crime de tortura, é correto afirmar que aquele que se omite em face de uma conduta que configura tortura quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena do crime de tortura. Item errado. Lei número 9.455, de 1997, artigo 1º, parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Observação: pena da tortura, reclusão de 2 a 8 anos. Bancacesp, Procurador do Estado, 2017. No que concerne ao crime de tortura, é correto afirmar que a legislação especial brasileira concernente à tortura aplica-se somente aos crimes ocorridos em território nacional. Item errado. Lei número 9.455, de 97, artigo 2º. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Bancacesp, Procurador do Estado, 2017. No que concerne ao crime de tortura, é correto afirmar que o indivíduo que se omite ante a prática de tortura, quando deveria evitá-la, responde igualmente pela conduta realizada. Item errado. Lei número 9.455, de 1997, artigo 1º, parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Observação: pena da tortura, reclusão de 2 a 8 anos. Bancacesp, Procurador do Estado, 2017. No que concerne ao crime de tortura, é correto afirmar que, no crime de tortura, a prática contra adolescente é causa de aumento de pena de 1/6 até 1/3. Item correto. Lei número 9.455, de 97, artigo 1º, parágrafo 4º. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3, inciso 2, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Bancacesp, Procurador do Estado, 2017. No que concerne ao crime de tortura, é correto afirmar que a condenação de funcionário público por esse crime gera a perda do cargo, desde que a sentença assim determine e que a pena aplicada seja superior a 4 anos. Item errado. Lei número 9.455, de 97, artigo 1º, parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Bancacesp, Defensor Público Federal, 2015. Caracteriza uma das espécies do crime de tortura a conduta consistente em, com emprego de grave ameaça, constranger outrem em razão de discriminação racial, causando-lhe sofrimento mental. Item correto. Lei número 9.455, de 97, artigo 1º, constitui crime de tortura, inciso 1, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. A linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa.
A linha B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. A linha C, em razão de discriminação racial ou religiosa. Observação: apesar de incompleta, podemos caracterizar como um tipo de tortura fundada em discriminação racial ou religiosa, pois aparece o elemento do sofrimento mental infligido mediante grave ameaça com o componente discriminatório. FCC, Defensor Público 2014. Sobre a Lei nº 9.455 de 97, crimes de tortura, é correto afirmar que há previsão legal de crime por omissão. Item correto. Lei nº 9.455 de 97, artigo 1º, parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. FCC, Defensor Público 2014. Sobre a Lei nº 9.455 de 97, crimes de tortura, é correto afirmar que o regramento impõe para todos os tipos penais que prevê que o condenado inicie o cumprimento da pena em regime fechado. Item errado. A tortura por omissão não possui tal obrigatoriedade. Lei nº 9.455, de 97, artigo 1º, parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Observação: a detenção não admite o regime inicial fechado. Embasa Engenheiro 2017. Sobre as previsões expressas da Lei Federal nº 9.455, de 7 de abril de 1997, que define os crimes de tortura e dá outras providências, é correto afirmar que constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Item correto. Lei nº 9.455, de 97, artigo 1º, constitui crime de tortura. Inciso 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, a linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Embasa Engenheiro 2017. Sobre as previsões expressas da Lei Federal nº 9.455, de 7 de abril de 1997, que define os crimes de tortura e dá outras providências, é correto afirmar que aquele que submeter pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, incorre em pena diversa àquela prevista para o crime de tortura. Item errado. Lei nº 9.455, de 97, artigo 1º, parágrafo 1º. Na mesma pena, reclusão de 2 a 8 anos, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Embasa Engenheiro 2017. Sobre as previsões expressas da Lei Federal nº 9.455, de 7 de abril de 1997, que define os crimes de tortura e dá outras providências, é correto afirmar que, no crime de tortura, aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público.
Item correto. Lei número 9.455 de 97, artigo 1º, parágrafo 4º. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3, inciso 1, se o crime é cometido por agente público. Fundação La Salle, agente penitenciário 2017. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão de vítima ou de terceira pessoa, constitui em: letra A, crime de imprensa; letra B, crime de tortura; letra C, crime de constrangimento ilegal; letra D, crime de lesões corporais; ou letra E, crime contra a liberdade individual. A alternativa correta é a letra B. Lei número 9.455, de 97, artigo 1º. Constitui crime de tortura, inciso 1, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. A linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. IBAD, agente penitenciário 2017. Sobre o crime de tortura, é correto afirmar que configura crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Item correto. Lei número 9.455, de 97, artigo 1º. Constitui crime de tortura, inciso 1, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. IBAD, agente penitenciário 2017. Sobre o crime de tortura, é correto afirmar que configura crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Item correto. Lei número 9.455, de 97, artigo 1º, constitui crime de tortura. Inciso 2. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena reclusão de 2 a 8 anos. IBAD, agente penitenciário 2017. Sobre o crime de tortura, é correto afirmar que incorre na mesma pena do crime de tortura quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Item correto. Lei número 9.455, de 97, artigo 1º, parágrafo 1º. Na mesma pena, reclusão de 2 a 8 anos, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Se você está cansado de estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos, acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso.